vai ser show. As vendas estão bombando na internet. É dinheiro ou cartão? De dinheiro ou cartão? Aqui o álcool em gel. Sorriso no rosto, mais venda no bolso. Olha aqui, isso que é gestão. O Sebrae vai ajudar você a colocar o seu negócio no ritmo certo. Mais um dia no alto. Com até 70% nas consultorias, tem negócios digitais, controles financeiros, vendas, cuidados pós-Covid, redução de custo e melhorias de processos. Isso aqui é no Sebrae. Com o Sebrae. Lá no Sebrae. E aí, pegou o ritmo? Boa tarde a todas e todas. Estamos aqui em mais um debate do Cinefest São Jorge 2020. E hoje nós vamos tratar da diversidade, cinema e inclusão. E para tratar desse tema tão delicado e tão importante, tão atual, nós teremos aqui conosco Bruno Vitor, cineasta, teremos a diretora de fotografia, Raquel Camargo, e teremos o cineasta Cássio Pereira dos Santos. Temos também aqui a professora Edileuza Penha de Souza, que ela vai entrar um pouquinho depois, porque ela está com uma dificuldade com a internet dela, coisas do mundo das lives, coisas da atualidade, mas assim que ela resolver, ela vai estar aqui conosco. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por vocês aceitarem o convite do Cinefest para estar aqui fazendo esse debate tão importante. Bem, gente, eu sou a Rita Andrade, né? Vou estar aqui mediando esse papo, mas é um papo que a gente pretende que ele seja o mais orgânico possível, até porque são temas que fazem parte, né, do nosso dia a dia e de todas essas barreiras, fronteiras que a gente tem que transpor, né, para avançar. Então, eu inicio dizendo: invisibilidade, machismo, racismo, preconceito, discriminação, intolerância, violência, falta de compreensão, falta de respeito, medo, são práticas e ações que estão na estrutura da nossa sociedade e que interferem diretamente no nosso dia a dia, nas nossas opções e também no cinema que nós fazemos, né? Então, vai ser um pouco disso que a gente vai tirar daqui, como é que a gente, diante de todas essas características sociais que a gente enfrenta, como é que a gente faz a nossa arte, como que a gente faz o nosso cinema, como é que vocês dialogam também, né, com tudo isso. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação de cada um e na sequência, a gente avança com a pauta. Vamos começar com a Raquel. Raquel, por favor. Bom, eu sou a Raquel, sou de um coletivo de 30 mulheres e estamos juntas para fortalecer as mulheres no audiovisual, né, no cinema no audiovisual. Então, somos mulheres da técnica, a gente se juntou com o intuito de fortalecer o som e a fotografia, né? Então, a gente motiva com que cada uma se desenvolva nessa área e
tem uma diversidade de mulheres que são membros, têm muito mais experiências, outras nem tanto. E estamos aí para fortalecer exatamente essa questão da diversidade. Nosso foco principal é a questão feminista, né? E a gente busca a interseccionalidade com outras lutas, né, de minorias. Ok, bem-vinda. Bruno, por favor. Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite. Eu acho que é extremamente importante nesses momentos a gente está gerando cada vez mais debates, né? Principalmente numa construção de um cinema que a gente espera que venha se tornar cada vez mais um cinema e não um cinema de nicho, enfim, né? Que tem essa preocupação, que essa preocupação de um cinema diverso ele seja uma preocupação de todos, né? E não apenas da gente que perpassa por esses recortes sociais de raça e gênero. Eu sou formado em audiovisual, eu trabalho né, como roteirista, diretor, assistente de direção, tenho entrado também na parte da curadoria, e que eu também acho que é extremamente importante, né, a gente pensar no cinema como um todo, pensando nesses ciclos, né, onde estão as pessoas que estão falando o que é o cinema nacional, enfim. Então, acho que a curadoria é um lugar muito importante também para a gente estar repensando e ocupando, né? Então, eu tenho pensado muito nesse lugar da curadoria também e no espaço de formação de profissionais, né? Então, eu, em parceria com o Marcos Azevedo, nós também temos uma oficina de roteiro LGBT, que esse ano, em parceria com o Instituto LGBT de Brasília, nós fizemos uma oficina para discutir um pouco e passar um pouco do nosso conhecimento em relação à construção de personagens. E é isso, muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado por me receber. Nós que estamos muito felizes de você estar aqui, Bruno. Cássio, por favor. Obrigado pelo convite, Rita. Eu sou realizador, roteirista e produtor também. Minha formação também é pela UNB, eu estudei audiovisual e já tem um tempinho assim que eu comecei a trabalhar como assistente de direção também, produtor, já trabalhei como produtor de série educativa e também, né, tem alguns trabalhos de curta-metragem que falam, né, sobre algumas questões de inclusão e diversidade, e principalmente na temática de representações da infância. E agora também, na verdade, desde um outro projeto que chama Gig Offline, eu também trabalho com a pauta LGBT, por fazer parte do meu universo também. E recentemente estou lançando o meu primeiro longa, que chama Valentina, que é uma história de uma menina trans, e que fala também sobre representatividade e inclusão na escola, né? A importância da inclusão na escola. E eu acho que é isso, em resumo. Ok. Excelente. Eu sou uma pessoa também do audiovisual e eu sempre conto essa história que quando eu comecei a trabalhar especificamente no audiovisual e eu entrei pela televisão e era muito, muito difícil porque o número de homens nas equipes era enorme, era uma coisa assim assustadora e extremamente opressora, né, para uma mulher se manifestar e para uma mulher que estava vindo do campo estético, né, e que já tinha desenvolvido uma linguagem no teatro, já tinha trabalhado com teatro, com artes visuais, já tinha trabalhado com música. E quando eu entrei na televisão, eu já tinha uma bagagem, mas mesmo assim os homens não me ouviam, era uma coisa tão absurda. E muitas vezes eu fazia uma sugestão de um enquadramento, uma sugestão de um corte na edição, e aí eles não ouviam, e daqui a pouco eles dialogavam entre eles mesmos, e eles chegavam à conclusão que eu tinha sugerido, entendeu? E a ideia virava como se fosse deles. Então, eu gostaria de novo de começar com a Raquel. Raquel, eu considero um grande avanço esse que as mulheres estão conseguindo dar
de adentrar cada vez mais no campo das técnicas do audiovisual, né? Quais são ainda os grandes entraves que vocês encontram? A gente encontra todos os entraves que você provavelmente sofreu, não mudou muita coisa, eu acredito, apesar de parecer que sim, na verdade a gente tem avançado, né? A gente tem tomado conhecimento, todo mundo, né? A partir do momento que a gente muda, vai mudando, e a gente vai se conectando com outras mulheres, e a gente tem um cenário com certeza muito melhor. Mas essas violências sutis, elas continuam a acontecer, né? E é queixa diária de quem está no ambiente de trabalho, né? De silenciamento, as diversas formas de silenciamento, elas ocorrem constantemente, né? Uma das vertentes que eu estou atuando é o documentário, assim, então, tentar parceria com documentaristas homens e tudo mais é sempre muito mais delicado, muito mais complicado, exatamente por essa questão. Então, você faz uma proposta, por exemplo, nos debates ou nas conversas, né, e aquilo é como se você não tivesse falado. E, de alguma maneira, aquilo pode já estar sendo incorporado no projeto, só que não é teu, entendeu? É como se estivesse ali. Não tem uma propriedade tua. E muitas vezes não consegue dialogar diretamente com você olhando no seu rosto, né? Tem uma coisa meio estranha, assim, é a invisibilidade mesmo, né? De não ser escutada. Então, não existe muita possibilidade de ideias brilhantes surgirem de uma mulher ou de um negro, né? Não é muito... passa batido, né? E aí, se algum homem branco fala, uau, é isso... Porque é unânime, né? E é inconsciente, é sutil, tá em mim, tá em todo mundo, né? A gente cresceu nessa estrutura. Então, isso é muito violento. E isso existe. E a gente tem que lidar com isso constantemente, assim, né? E eu acho que existem vários processos que a gente tem que sofrer de dentro para fora, né? E realmente encontrar um coletivo em que muitas mulheres já passaram por isso, já transcenderam de diversas formas por essas violências sutis e já entenderam que, assim, a gente não está guerreando entre a gente, nós não somos rivais, nosso diálogo aqui é de parceria, então, é acolhimento, é compreensão, é entendimento, cara, sinto muito que você passou por isso, vamos lá, e vamos reforçando, vamos ver que nível que você está, então vamos tentar equilibrar aqui, eu tenho esse nível, vamos se fortalecendo. Porque aqui a gente se escuta, aqui a gente consegue falar, entendeu? Então, é uma troca horizontal, é uma troca onde está aberto o diálogo, né? E um ambiente que você cria, onde não tem essa violência existindo, caramba, é incrível. É de uma leveza, assim, que você consegue fluir, sabe? Então, é maravilhoso a gente conseguir, hoje, sentir que a gente tem um nível, né, que a gente não precisa estar se submetendo, se sujeitando, às vezes, algumas coisas. A gente pode começar a criar novas oportunidades, a gente pode criar oportunidades para a gente pode começar a dialogar juntas, porque aqui a gente se escuta. Então, eu acho que o coletivo Miguelas, o DAFB, enfim, e os coletivos de mulheres surgiram muito nesse intuito, e também a gente não pode esquecer o contexto, né, que a gente está atravessando, né, então, assim, veio do ele não, né, todo mundo segurando as mãos e falando, gente, ninguém solta a mão de ninguém, ele não, e tudo mais, e, assim, veio um medo muito grande de muita coisa retroceder, de todos os avanços que a gente já chegou até aqui, sai perdendo, e a gente tem perdido, né, estatisticamente está claro que, por exemplo, a própria pandemia, ela já traz retrocessos para as mulheres, né, há uma sobrecarga, às vezes, maior na rotina, de cuidar de casa, das crianças, muito mais, então, e, por exemplo, no mercado de trabalho, né, no audiovisual, por exemplo, a gente vê a galera das antigas, a galera que já é estruturada, o velho perfil que a gente conhece, a velha silhueta, continua em operação. E as mulheres começaram a cair de novo, sabe? Então, é muito necessária essa nossa união, ela é muito importante, inclusive para que a gente não perca avanços que foram, né, que da sua geração até a nossa
foi por meio de muito conflito, né? Conflito interno, que aí a gente entra no conflito de síndrome de impostora, a gente já não consegue... Assim, as capacitações das mulheres é uma coisa, assim, absurda, né? As mulheres são hipercapacitadas. E ainda não se sentem prontas, e ainda não se sentem suficientes, e continuam estudando, e continuam fazendo, e continuam inseguras. E de onde vem isso, sabe? De onde vem essa coisa de nunca é suficiente? Será que em algum momento a gente vai chegar e falar, não, agora Sim. eu sou a fodona que vai segurar aqui a câmera e eu vou fazer acontecer aqui nesse set? Então, assim, eu percebi, por exemplo, que na trajetória, eu venho da técnica também do geoprocessamento, né? Eu trabalhei na TEC, sou especialista em geoprocessamento, trabalhei durante muitos anos com isso, e depois migrei para fotografia para, de alguma maneira, me libertar, por exemplo, como fotógrafa autônoma. Aqui eu estou no meu mundo de fotógrafa. E aí eu volto para a parte da equipe, audiovisual é equipe. E aí eu falo, caramba, audiovisual é equipe, eu numa equipe só de homens, parece uma coisa extremamente hostil para mim, porque eu passei muito por isso, né? E, assim, é muito assustadora. Assim, se a gente conta sutilezas, parece coisa de maluca, assim, né? Você fala, não, você é doida. Você tá viajando, né? Não tem isso. Foi só uma piada, Ah, você tá exagerando. Então, assim, essas coisas vão minando a nossa autoestima de uma maneira muito surreal e, às vezes, irreversível. Então... não é de forma alguma uma piada, né? E a gente vê aí, inclusive, nesse momento, alguns escândalos, né, surgindo, mulheres criando coragem, né, como é que se diz? De delatar, né, os diversos assédios que elas sofrem, né? Agora, eu queria dialogar um pouquinho ainda dentro dessa coisa do assédio e da necessidade de se proteger com o Bruno, porque no Afronte, né, Bruno, você tem o Afrobichas, vocês criam o Afrobichas, que é uma forma de vocês, dos personagens contarem que é necessário uma proteção coletiva, né, para criar um escudo mesmo de defesa contra as diversas violências. Como que é isso? Você também, quando está montando suas equipes, você também pensa um pouco nisso? Pensa nesses excluídos? Ou você também tem esse olhar extremamente técnico, sabe? Não, eu prefiro um fotógrafo incrível a colocar pessoas que precisam também de uma oportunidade, assim, de abrir uma brecha para entrar. Então, o contexto da Afrobichas, a gente conheceu a Afrobichas quando a gente estava fazendo uma pesquisa, né, sobre o que a gente queria falar no trabalho de conclusão de curso. Então, o Afrobichas veio muito tarde para mim na questão da universidade, assim, né, um coletivo da universidade que tem esse recorte de raça e sexualidade. Então, são homens negros gays, né, que se reúnem com esse recorte bastante específico. E vem também, não só no lugar de proteção, mas eu acho que no lugar de desobediência epistemológica mesmo, né, de entender por que a gente não tem autores pretos na universidade, por que a gente não está consumindo filmes pretos, cadê as bichas pretas que estão produzindo. Então ele vem para somar várias questões, assim, que eu acho que extrapolam esse lugar do se proteger, sabe? Eu acho que é mais no se munir para a gente conseguir tá se colocando quanto indivíduo, né? Tanto profissionalmente, assim, e no nosso trabalho quanto cinema, eu penso que na verdade, as pessoas estão extremamente qualificadas, assim, então essa escolha, para mim, não é tão difícil de pensar se eu quero alguém qualificado ou alguém que passe por esses recortes, assim. O que a gente tem na nossa equipe, assim, é que a gente precisa estar trabalhando com pessoas que tenham plena consciência de quanto a questão racial ela é fundamental, né, para um trabalho no cinema, e não só para um cinema que é voltado para questões raciais, mas sim para qualquer outro cinema que
que aborde qualquer outro tema, né? Isso é uma questão fundamental que a gente precisa estar colocando na questão trabalhista cinematográfica mesmo, né? Por que que nós não temos tantas diretoras pretas? Por que que nós não temos tantos diretores pretos? Isso é uma questão muito profunda, né? Que vai além das minhas escolhas políticas, assim, né? Mas ainda assim eu procuro muito estar trabalhando com profissionais pretos, sim, e também nesse lugar de dar oportunidade. Uma pessoa que nunca teve a oportunidade de estar trabalhando com cinema e não teve esse acesso, porque a gente sabe que, né, o audiovisual uma estrutura que você precisa de vários aportes para você conseguir se manter dentro do audiovisual, o acesso ao conteúdo para você estar aprendendo uma profissão no audiovisual, ela é muito restrita. Então, entender como um processo de o que a política pública do audiovisual deveria ser, né, que é entender que os espaços de produção também são espaços de formação, né? O audiovisual você não aprende só na teoria, né? Eu principalmente assim, olhando, eu me observo que eu consegui ter uma noção do que é o audiovisual só depois da prática, porque enquanto teoria eu nunca consegui chegar nesse lugar, né? Então, é muito importante. E quanto foi difícil eu conseguir acessar, ter estágios, enfim, e passar por estágios em produções em Brasília, que eu fui extremamente humilhado, assim, e a gente não sabe bem, né, por qual recorte a gente está sendo atravessado ali, se a pessoa está sendo homofóbica, se ela está sendo racista, e enfim, e também é uma questão que a gente não precisa hierarquizar, né? Essas questões estão muito atreladas, enfim, mas esse lugar do meu trabalho como um lugar que eu vejo a possibilidade de estar trazendo as pessoas para estarem aprendendo ou tendo oportunidade, eu acho que isso é fundamental, né? E acredito que todo o cinema que parta que venha a partir de políticas públicas, né, que são os editais, eles teriam que ter essa exigência mínima, assim, para ele estar sendo um cinema de fato, né, um cinema responsável. Exato. Ontem, no debate de ontem, a gente teve a presença da Débora Ivanov, que foi uma das diretoras da Ancine, e foi uma mulher muito importante, porque ela foi uma das pessoas que batalhou, inclusive, pela política de cotas dentro de festivais, dentro de editais, né? E a gente está vendo tudo isso se perder nesse momento. Embora a gente tenha está diante do desmonte do cinema nacional, visivelmente, todo mundo sofrendo muito com isso, as pautas relacionadas a gênero, raça, elas são pautas que elas têm processos muito complexos antes do desmonte, e elas se agravam mais ainda com o desmonte, né? Eu queria que o Cássio dissesse um pouco o que ele acha disso, da questão do desmonte, da questão dessas pautas que já passam por processos mais complexos, diante dessa sua proposta da sua filmografia, né? Você está ali sempre lidando com personagens muito desafiadores, né? E geralmente personagens femininos muito potentes, né? Que trazem uma fala muito forte, uma presença muito forte, muito determinada. Conta um pouco aí para a gente. E também gostaria de deixar todos à vontade para comentar a fala um do outro, para não virar só uma entrevista, né? Mas virar uma troca. Então, o meu primeiro filme foi em 2000. Tá, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu acho que, né, ninguém tem dúvida, né, que realmente houve um desmonte da produção audiovisual como um todo, e eu acho que a questão das pautas, enfim, vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal, né, porque tem tantos personagens femininos nos filmes. Eu acho que quando eu era criança, a partir do momento que eu era um menino gay, comecei a perceber que a gente começa a perceber o machismo, né, na sociedade. Às vezes vão te xingar, te chamam de mulherzinha. Isso tem um porquê.
e a gente começa a entender esses sistemas de opressão, né, em torno da qual a sociedade funciona. E quando eu comecei a tentar estágio também, cheguei a ligar para produtores, assim, um cara mais velho, pedindo estágio, estava no NB, o cara falou, poxa, cara, eu já filmei 10 quilômetros de película 35mm, quem é você? Sabe, da primeira vez, assim, isso acho que mostra um pouco o perfil do que era o cinema e às vezes continua até um pouco, assim, né, eu acho que tem isso, assim. E para minha sorte, quem me acolheu nos estágios foram as mulheres também, né? Primeiro minhas tias me abraçando na infância, minha mãe, né? Essas mulheres maravilhosas. E quem me acolheu para fazer o primeiro trabalho como assistente de direção foi a Erika Bauer. E também dentro de um contexto de fazer um filme sobre Dom Helder Câmara, né? E ela soube, né? Começou a me mostrar um caminho profissional. E eu acho que tanto o contexto desse filme da Erika quanto o contexto da UNB, né? A gente acaba sendo mais sensibilizado por essas pautas urgentes, né, de colocar mais mulheres em frente à câmera e atrás das câmeras também, né, eu acho que a partir dessas vivências a gente começa a perceber do tanto que é importante ter uma diretora de arte mulher, uma assistente de câmera mulher, e enfim, e não só mulheres, né, pessoas negras, eu acho que é importante a gente incluir o maior número de pessoas possível, mas não só pela questão da inclusão, mas por entender que são profissionais super qualificados que vão contribuir para o seu filme ficar melhor, né? Porque às vezes tem essas pautas das grandes empresas, que é acolher por acolher, né? Para falar que tem diversidade. Mas é como se fosse um acolhimento, coitados deles, coitados dos gays, coitados dos negros, coitados das trans, vamos acolher para fazer propaganda em cima disso. E, na verdade, eu acho que muitas dessas empresas e pessoas não percebem que são profissionais maravilhosos que vão estar fazendo muito bem para o seu filme, para a sua empresa, para os seus produtos, né? E, enfim, eu acho que dentro desse contexto surgiu minha vontade de começar a representar personagens femininos, né, que nem a Menina Espantalho, a Marina Não Vai à Praia, e personagens LGBT também, recentemente. E dentro desse contexto que é muito difícil conseguir as coisas, né, para grupos que não estão lá no topo da pirâmide. Eu acho que o cinema acaba sendo, como se diz, assim, é o espelho, né, desse sistema do capitalismo mesmo, né, quem está lá no topo, quem tem muito dinheiro, quem tem todos os privilégios, recebe as coisas de bandeja, né, tipo, você já é um ator famoso, por exemplo, recebe 20 propostas para atuar no filme, por exemplo, e o contrário de quem está começando, assim, né, fazendo esse trabalho de base, lutando por seu espaço, e é uma grande contradição do mercado e dos festivais também, né, assim, eu acho que às vezes os festivais querem filmes que vão ajudar enfim, de pessoas famosas que vão ajudar a levantar, né, entre aspas, assim, ter mais visibilidade para o festival. E do lado comercial também, essas grandes plataformas de streaming, grandes canais de TV, querem pessoas que, enfim, que vão trazer a fama que eles já têm para dar visibilidade para o seu canal, para o seu filme, né. E, enfim, é um sistema complicado, e eu acho que falar de inclusão fala nadar contra essa corrente, assim, né, de como incluir pessoas, como hackear esse sistema para, enfim, eu acho que para cada vez incluir mais pessoas, não necessariamente pensando no que as pessoas podem fazer pelo seu filme, mas também pensando que é importante, enfim, questionar essas estruturas, né, e dar ferramentas para essas pessoas para desfazer essas estruturas também, de certa forma, quando estiverem lá dentro. Eu acho que mais ou menos isso. Acho muito legal tudo isso que você falou. O cinema, ele tem uma característica, né, de ser uma arte de vanguarda, né, ele já nasceu através de uma revolução tecnológica, né, ali naquele momento, e ele tem essa característica de estar sempre um passo à frente, e também ele é uma grande vitrine, né? Uma grande vitrine, inclusive, para as pautas, para os conteúdos que estão sendo debatidos. Queria que vocês falassem um pouco disso, sabe? Como vocês veem isso? Bruno, como que você trata isso? Você que tem uma temática muito específica nos seus trabalhos, como é que você vê isso? E você nem sempre é diretor, né?
nem sempre é roteirista, eu vi que você transita pela equipe técnica também, vai na assistência de direção, passa pela produção, o que eu acho excelente, né? Eu acho muito bom quando você experimenta as outras profissões, porque você entende a dificuldade delas todas. E eu também queria ver se a gente trazia aqui para o nosso debate uma questão que eu acho muito importante, acho até que pode dialogar um pouco com a Raquel, dialoga com vocês. Eu sempre achei e defendi a tese de que o filme imprime todo o processo, tanto de produção como de captação. Mesmo que você tenha excelentes atores e você tenha um processo muito complicado por trás dele, aquele resultado final incrível de atores, diretores, fotografias, vai ter, de alguma forma, a impressão do processo. Então, isso também dialoga com as equipes que são formadas, com a harmonia, com essa ideia de que o cinema é uma coisa extremamente hierarquizada, né? Queria que você falasse um pouco disso. Eu falei de muita coisa junta, mas exatamente para ver se a gente solta um pouco mais aqui a nossa conversa e a gente vai trocando mais um pouco sobre equipe, o que imprime, como sobrepor, como ultrapassar todos esses jargões, né, que estão dentro do cinema. Bruno, abre aí essa fala. Certo. Sobre a questão do cinema ser de vanguarda, né? Eu tenho questionado muito várias questões, assim, né? E aí eu tenho pensado, quando foi colocado, assim, um exemplo de filme que mostrou que o uso da trilha sonora, como passar a emoção, planos mais modernizados e tal, foi um filme chamado O Nascimento de uma Nação, né, nos Estados Unidos. Como? Qual filme? O Nascimento de uma Nação, sim. nos Estados Unidos. Que, assim, é um horror, né? Você pensar que ele ali está contando uma história do nascimento da Ku Klux Klan. Sim. Um filme extremamente que contribuiu para o estereótipo racista, né? Um imaginário extremamente racista sobre os corpos pretos, principalmente sobre o homem negro, né? E aí a gente coloca esse filme como um exemplo da modernidade cinematográfica, assim, e não se questiona nunca o quão grave é entender esse filme como um marco do cinema, né? E daí eu acho que a gente não tem tantas diferenças do que veio daqui até hoje, assim, pensando em como a gente coloca as estruturas trabalhistas dentro do cinema também, uma hierarquia super marcada, onde a gente vê que as pessoas que têm um trabalho mais pesado, né, de carregar equipamento, por vezes são as pessoas pretas, e aí as pessoas brancas estão ali nos postos de comando, e estão reproduzindo até hoje, assim, uma estrutura muito problemática, né? Então, eu fico muito pensando assim, que cinema é esse que a gente vai à rua e fala que estão desmontando o nosso cinema, e aí eu fico num conflito interno muito grande de pensar assim, será que eu quero que volte a uma indústria que é tão opressora assim, ou se a partir toda essa problemática a gente começa a discutir um novo cinema, né? Uma nova possibilidade de entender o cinema até nesse lugar de hierarquia, né? Quando você fala que eu passei por vários lugares, a minha primeira experiência foi com assistência de fotografia, e aí eu fui passando para outros lugares, entendendo assim, gente, como é importante a direção entender o tempo de cada equipe para que ela não seja um set que oprima de várias formas, né? De colocar. Massacre, né? Tem uns sets que massacram, não só oprime, mas. Né? Sim, e aí eu fico pensando muito que essa é uma ideia ainda muito escravocrata, né? Ainda.
né, de entender um processo fílmico que ele precisa ser através das longas horas de set, sem respiro e sem um entendimento de diálogo entre diretores, que diretores não falam com tais pessoas da técnica, enfim, isso vai perpassando, e o processo, logicamente, reflete, né, tanto no lugar de como a gente está, que olho é esse, né, que está retratando, que diz que está retratando a realidade brasileira, porque você for olhar a cinematografia brasileira, é bem engraçado quando a gente olha e vê famílias brancas a todo instante vivendo seus dramas e nunca tendo famílias pretas, né? Então, uma sociedade, uma comunidade majoritariamente preta e não se vê nas telas, e isso eu expando para o audiovisual como todas as novelas, né? Até hoje, a gente vê uma série de Helenas do Manuel Carlos vivendo os dramas com as suas empregadas pretas ali só sendo um plano de fundo. E isso reflete em tudo, né? Quem tá ali podendo falar pro diretor, nossa, mas esse pano aqui é um pouco estranho, você não acha? Você tá cortando a cabeça da pessoa preta para os protagonistas brancos estarem falando na frente, isso não é problemático. Então, é isso, assim, eu acho que tem muitas questões que a gente precisa estar pensando sobre o que foi construído como cinema antes da gente estar, de fato, pensando o que a gente está deixando de produzir, né? Bom, puxando um pouco o gancho, né, do que o Bruno e a Rita falaram, eu acho que é muito interessante, são várias camadas, né, que foram trazidas aqui, mas a gente pode pensar desde a história, né, do cinema, de como ele surgiu no Brasil, né? Vamos falar do Brasil. Então, o Brasil sempre quis mostrar o Brasil em desenvolvimento, o Brasil elitista. O cinema nada mais é do que uma arte elitista, né? Então, esse momento de ruptura pode sim trazer questões positivas, aberturas positivas, né? Porque foi muito legal você falar isso, Bruno. Será que eu quero o cinema como ele era antes? Eu, honestamente, acho várias camadas do cinema muito hostil, né? Se tem o set de filmagem, de tudo tem um tempo corrido, cada um tem a sua função, e existem as pequenas hostilidades que vão sendo passadas ali, né? Então, quem se escuta, quem não se escuta, quem é inflado, quem é invisibilizado. Isso é sentido, sabe? A gente sente. Nós que estamos ali sempre tentando um espaço, muitas vezes, não passa batido. Mas as narrativas também, as narrativas do cinema, né? Onde elas chegam, onde elas sempre quiseram chegar, né? O que é mostrado, por exemplo, cinema documentário no Brasil, né? Você vê narrativas majoritariamente de homens brancos, e assim a nossa história se formou. Então, se não for agora o momento, né, das minorias realmente, que a gente tem a ferramenta da internet, a gente tem a possibilidade de se reunir independente de espaço físico, independente de localização geográfica. Então, essa motivação de encontros para debater essas narrativas que não aceita mais preconceitos, que não comunica mais, que não passa batido, o momento, assim, eu acho que é um momento propício, né? Apesar de quem está, né, causando essas rupturas, das forças que estão trazendo essas rupturas, não está querendo isso, né? Mas eu acho que também uma das formas de ver esse momento pode ser como o abraço da afogada, né? Uma coisa que já não cabe mais, né? Uma coisa que é do século passado e que já não tem mais espaço para uma intolerância, né? Então, talvez esse momento de ultraconservadorismo nada mais é do que uma tentativa, né, de normalizar uma coisa que já não tem mais espaço, né, que é essa repressão distorcida muitas vezes, de uma masculinidade tóxica, de questões que não fazem mais sentido, né, que não conversa com a diversidade que e o Brasil é extremamente plural, né, então você pega um país totalmente miscigenado, que, assim, vamos combinar pela história, né, muito dessa miscigenação por parte de estupros, muito dessa miscigenação, violências, enfim, né, contrabando de corpos,
enfim. E essa herança histórica, né, ela reverbera em tudo, em todas as camadas que a gente está vivendo. O cinema eu acho que tem 2 pontos aqui diferentes. Antes. Sim. Desculpa eu te cortar, Raquel. Não, obrigada, senão... Que eu queria ouvir um pouquinho do que o Cássio está falando, mas a gente tem 2 pontos aqui. Uma questão é o desmonte das políticas e dos avanços políticos que a gente fez. Isso é muito sério. E uma outra questão é uma questão do conteúdo. Que cinema é esse? Que conteúdos são esses que a gente tem que tratar? Isso eu acho que é uma outra questão. E eu acho, inclusive, que essa reflexão que a gente faz com relação aos conteúdos, ela só é possível porque as políticas avançaram. Entendeu? Porque se a gente não tivesse avançado, inclusive, com a política de cotas, tanto no que diz respeito ao audiovisual como o sistema educacional, a gente talvez nem tivesse aqui nesse nível de consciência, nesse nível de debate. Talvez a gente tivesse ainda aqui num debate com diretores, mais preocupado em trazer diretores que têm nomes importantes, do que acho que a professora Edileuza está tentando entrar, ela está com problema na net dela, tomara que ela entre, que ela vai trazer um outro olhar, né, que ela desenvolve um trabalho específico com mulheres negras do cinema. Olá! Bem-vinda! Olá, Rita! Olá, todo mundo! É um prazer enorme estar aqui no Festival de São Jorge. A internet está muito ruim, estou aqui no celular. Faz parte desse momento tecnológico. Você chegou num momento ótimo. A gente já falou de muitas coisas aqui muito ricas, mas a gente está falando exatamente dessa coisa do conteúdo que a gente tem que estar debatendo, tem que estar trazendo essas pautas, tem que estar incluindo, né, esses debates fundamentais, né, relacionados a essas características estruturais do machismo, do racismo, né, da exclusão das pessoas com deficiência, da exclusão das pessoas albinas, que a gente sequer lembra delas, né? Eu lembro que eu estava na construção do 8M, do 8 de março, aqui no Distrito Federal, e veio uma mulher albina, e foi tão tocante, porque os albinos ainda a gente sequer lembram deles, né? Então, são tantos excluídos que nós temos que trazer para esse debate, mas isso não quer dizer que a gente concorda de forma alguma com o desmonte político, né? São 2 coisas diferentes. Edileuza, você gostaria de dar um alô aí para nós, você que está chegando agora, e trazer um pouco aí somar um pouco a esse debate com a sua grande experiência? Não, primeiro dizer da alegria de estar nesse festival, ainda que online, né? Assim, acho que essa pandemia está nos ensinando muitas coisas, e apesar da distância, assim, o quanto que a gente tem possibilitado essas aproximações. Então, estar aqui com essa galera linda é muito prazeroso. Eu acho que quando a gente pensa um cinema, e não só um cinema, quando a gente pensa um mundo mais inclusivo, cabe todo mundo, né? Sim, um mundo para todos. Então, você acabou de citar aí dos albinos. Eu acho que é passada a hora da gente olhar para essa diversidade grande que é o Brasil, para as grandes mudanças, para as grandes diferenças. E o grande lance é ser igual na diferença, né? Assim, a gente precisa respeitar as diferenças, mas saber que por trás disso tudo tem uma igualdade que pode ser trazida por cada um, por cada uma, nas artes principalmente. Eu acho que esse momento, as artes têm ensinado muito para a gente, assim, mostrado o quanto tem sido possível sobreviver, tem sido possível manter nossa sanidade mental.
Ah, ela caiu. Vamos ver se ela volta. Ela está com muita dificuldade na internet dela, uma pena. Faz parte, né? A tecnologia ela ajuda, mas também quando ela dá para atrapalhar, ela atrapalha de vez. Você pode dar suas impressões aí, então, Cássio, enquanto a professora tenta retomar e voltar à sala? Sim, eu acho que esse desmonte já vem de alguns anos, né? Acho que já com a política do Saleitão, né? Eu acho que já veio para, enfim, começou a tentar liberar as verbas só para as produtoras grandes, né? Eu acho que isso já foi um sinal do que estava por vir, né? Tanto é que uma das características dos editais que foram lançados da época do Saleitão é que quanto mais filmes, quanto mais longas a produtora tinha feito, mais chance ela tinha de conseguir a verba para realizar um filme novo, né? E eu acho que aí, né, começou isso para os realizadores jovens, e acho que, né, para quem está começando foi horrível, assim, né? E eu acho que isso foi tipo um prenúncio, né, do que estava por vir, né? Que teve essa parte que foi horrível já para todo mundo que trabalha com audiovisual, e agora com a Cine parada, né, o FSA, todas as políticas públicas para o audiovisual asfixiadas, e sem liberar, né, as verbas de quem está com projeto para contratar, quem está com projeto no papel começando, é mais difícil ainda. Enfim, eu acho que tudo que foi construído, né, nos anos anteriores, a Débora estava aí ontem, né, para falar, eu acho que a Débora teve uma preocupação enorme, né, com inclusão, né, inclusão das mulheres, inclusão das pessoas negras, inclusão dos LGBT, isso acho que chegou no ponto que a política estava começando a avançar e a gente teve essa surpresa horrível, né, que, enfim, hoje está tudo desmontado e os realizadores sem muita perspectiva, sem nenhuma perspectiva, na verdade. Talvez alguns realizadores estão indo nas grandes plataformas de streaming para tentar fazer o seu próprio produto, mas aí acaba que não é algo autoral, né? Se a pessoa conseguir, ela vai prestar um serviço para o que aquela empresa quer, assim, né? Eu acho que todo esse processo está cortando as vozes autorais, está cortando os iniciantes, e é muito triste, né? Para o cinema brasileiro, para o audiovisual brasileiro. Desculpa, gente, é que a professora Edileuza está falando aqui comigo. Acho que ela não vai conseguir voltar, a internet dela está muito ruim. E eu aqui onde eu estou, por exemplo, está chovendo, pode ser um pouco disso, né? Então, só para avisar aí, inclusive, porque eu acho que ela tinha ela chama, né? Onde ela está, ela chama muita gente, é uma pessoa muito especial. É isso, eu concordo plenamente com você, sabe? A gente já tinha um prenúncio do que vinha, né? Do que estava sendo previsto aí para o audiovisual brasileiro. Mas, de certa forma, gente, o cinema continua sendo um grande canal de expressão da diversidade brasileira. A Raquel falou uma coisa muito, muito séria. A Raquel e o Vitor, né? A gente tem um cinema que retrata um Brasil que querem mostrar, né, um Brasil idealizado. O Bruno falou uma coisa muito interessante, né? Chega-se ao ponto dos enquadramentos cortarem, né? A cabeça de alguns personagens para valorizar personagens brancos, ricos, que têm um padrão estético chamado de modelo de beleza, né? Então, tudo isso é muito pensado, isso não é uma coisa que a gente sabe disso, não é uma coisa que surge do nada. Agora, ainda é o cinema, o audiovisual, ainda é uma grande vitrine das expressões da diversidade, certo? E como, diante das políticas, dos avanços que nós tivemos, mesmo com esse desmonte, como que a gente continua avançando? Qual é a receita? Qual é a energia de resistência e de construção que a gente tem que ter nesse momento? Bruno,
Vai, Bom, Raquel. você diz a respeito das narrativas ou da questão das estruturas, né, das políticas? Eu acho que de alguma forma nesse campo, nesse momento da necessidade da gente se manter vivo, é isso, né? Eu acho que tanto a narrativa como as políticas, a gente vai ter que ter resistência nos dois campos. Na questão política, eu acho que a gente está vivendo um momento muito catastrófico e que está difícil, assim, ter otimismo, né? Mas eu acho que a gente tem que... A água vai pelas beiradas, né? A água, quando está obstruída, a gente vai achando outros meios, né? Então, eu acredito muito no cinema de guerrilha, eu acredito muito nas narrativas que são feitas, às vezes, com celular e nessas comunicações que a internet possibilita, né? No financiamento coletivo, né? Porque diante desse desmonte está sendo muito difícil se ancorar, ainda mais para quem vem de periferias ou, enfim, de outras situações, começar já com financiamento para produzir um longa-metragem, entendeu? Da Ancine, ou enfim, é muito complicado, né? Você realmente tirar as velhas estruturas daí. E eu acho que por meio de debates e diálogos, onde você envolve as grandes empresas que, enfim, a BCCine e todas elas, para dialogar isso, para que exista até um certo constrangimento, né? Quando você tem uma equipe majoritariamente feita de homens e aquilo ali estruturado durante anos e anos e anos e não tem espaço para outras narrativas visuais construídas por mulheres e por negros e por trans, então, assim, é diferente. A gente sabe que é diferente, um filme produzido por mulher, um olhar feito por um negro, são outras perspectivas, são outras visões, né? Tanto que eu estou lamentando muito a Edileza Penha não estar aqui com a gente, né? Porque eu acho que, inclusive no movimento feminista, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que a narrativa da mulher negra não é a mesma da mulher branca, e a gente tem que entender nosso privilégio exatamente para baixar a nossa bola. Então, é uma diversidade, e eu acredito muito no potencial, por exemplo, do movimento feminista, dele conseguir acolher, né, e acolher de fato as outras minorias, né, e ter uma grande abertura para a interseccionalidade, né, e isso é feito por meio da abertura, do diálogo. Então, acho que a gente tem que ter essa capacidade de escuta, de ser poroso, né, de ser aberto, né, para perder privilégios, para entender o nosso privilégio, para entender que se tem alguém ganhando muito, tem alguém que não está ganhando, entendeu? Então, assim, quem está ganhando muito sempre, quem está dominando muito sempre, talvez tenha uma desproporção aí econômica, porque não está certo, tem tanta gente que tem muito talento e muita capacidade e não é escutada, não tem... Como é que funciona isso? Então, assim, eu realmente acredito que para quem tem um mínimo de consciência, deveria ter noção dos seus privilégios e começar a abrir mão, e começar a abrir oportunidades, né? Então, eu acho que, assim, dentro dessa dinâmica do Move Elas, eu vejo que mulheres que já têm muito mais experiência do que eu, né, e do que outras, a gente se torna aberta para quem é novata e quer entrar com a gente para aprender e trazer o que tem. E então a gente tem, por exemplo, de dinâmica interna, né, que a gente tem como a intenção de caminhar juntas para nivelar, para transmitir conhecimento uma para as outras, para quem está aberta ali, para poder fazer uma oficina e transmitir o conhecimento ali, né? E isso é muito interessante, porque você começa a puxar a galera que não chegou ali ainda. E talvez nunca vai chegar, porque, por exemplo, para você, né, assistente de câmera e tal, e várias etapas, várias camadas, você talvez você tem que ter câmera de um homem durante muito tempo, e ele não vai falar para você agora, tá na hora de você dirigir esse filme. Por que ele falaria isso? E ele vai perder privilégio. Então, assim, é o ideal, né? Ele entender o privilégio dele e puxar, mas a gente também entende que
muitas pessoas não querem perder. Isso é importante para a gente entender, né? E nós, mulheres brancas privilegiadas, que a gente não está lutando para ser igual aos homens brancos, né? Que a gente está puxando outras coisas, que a gente está puxando outras vertentes, que a gente não domina, que a gente não entende, que a gente tem que escutar e trazer junto, né? Então, eu acho que, assim, na questão da técnica, né, do Move Elas, é muito legal isso, porque as meninas da fotografia têm interesse em aprender som, e começa a entender ali que tem uma diversidade de linguagem que o som traz, e é apaixonante, é interessantíssimo, e a gente começa a trocar ali. Então, essa abertura de diálogo, esse espaço onde a gente começa a dialogar ali, e tem a neutralidade, né, onde ninguém está ali competindo com você para te diminuir, para manter o status quo, entendeu? Então, assim, simples comentários feitos no set, onde uma mulher está carregando a câmera, pode travar uma carreira, sabe? Então, inclusive, uma das vertentes, agora que eu estou falando no Vielas, a gente tem uma pesquisa de assédio, né, de mulheres audiovisual, e isso é um movimento muito importante que está acontecendo no mundo, né, enfim, onde é o constrangimento, sim. O cara que assediou muitas mulheres, que assediou moralmente, sexualmente, ele não deve ser aprovado em festivais, exaltado, ele deve estar lá no comando da história toda, né? Das narrativas, do filme que vai ser produzido, do que não vai ser produzido, não está certo. Que é isso, né? Então, eu acho que, assim, a gente está vivendo um momento de constrangimento, a gente está vivendo um momento que algumas justiças têm sido feitas, a duras penas, assim, porque é muito difícil uma mulher que foi constrangida, sutilmente, diariamente, que vai se tendo vergonha até do próprio corpo, sabe, é estranho, você começa a tentar se vestir de uma maneira, assim, com roupas mais soltas, para evitar olhares constrangedores, isso não tá certo, sabe, a gente realmente tem que se vestir como a gente quiser, e as pessoas que têm o mínimo de bom senso para olhar o que tem que olhar a câmera, sabe, então, a câmera, o filme, sua função, respeita uma mulher ali como um indivíduo qualquer, sabe, então, esses mini assédios, esses comentários, eles são extremamente nocivos para a evolução de uma carreira de uma mulher, e as sutilezas que abalam o psicológico, que já tem um histórico, que já tem ancestralidades, que já tem uma avalanche de coisas. Há pouco tempo as mulheres estavam dentro... É engraçado ver os antigos documentários, os primeiros documentários do Brasil, né, na intenção de mostrar o progresso, o Brasil maravilhoso, que quer ser europeu, mas está muito longe de ser europeu, está muito mais perto da África, que é trabalhador, que é... Enfim, você não vê mulheres andando na rua, você não vê mulheres carregando câmeras, muito menos, e construindo uma narrativa. Então, quando você valoriza e procura buscar mulheres que estão desenvolvendo uma narrativa, que estão operando uma câmera, e é engraçado, como é difícil, né? Porque muitas vezes você fala assim, eu preciso de uma técnica de som, eu preciso de alguém, uma trilha sonora, e de onde eu vou tirar? Cara, os primeiros nomes que vão vir na nossa cabeça, mesmo sendo mulher, muitas vezes são homens. Então, a desconstrução começa daí. Peraí, né? Não, peraí, eu quero alguém negro, eu quero um negro periférico, eu quero alguém que vive em outra classe social, que não tem, né? Então, nessas micropolíticas, assim, que eu realmente acredito numa transformação robusta, né? Porque está acontecendo, né? A gente está conseguindo ter ambientes de acolhimento, onde a gente tem abertura de diálogos, e a pessoa que foi constrangida, que tem medo de acabar com a carreira, denunciando, ela consegue agora achar espaço. Isso é uma prática impressionante, porque muitas vezes você silencia diante dos diversos assédios, inclusive assédios relacionados, você falou aí de pessoas que estão ganhando mais do que quem está ganhando muito é sinônimo de que alguém está ganhando muito menos, quem está ganhando muito mais é sinônimo, né, corresponde que alguém está ganhando muito menos. Eu sou diretora de produção e eu já vi diversas vezes falando assim, vamos cortar cachê da onde? Da camareira, da figurinista, da maquiadora. Eu falo, mas por que não corta do diretor que tem um cachezaço, né? Não, vamos cortar dali de baixo. E ali de baixo, quem é que está lá embaixo, geralmente? São as mulheres, são os negros, são os LGBT,
LGBTs. Por quê? Porque muito, como nós todos já falamos aqui, o cinema nasce dentro de uma elite, é uma arte de elite. Agora que ele ganha esse respiro, né? Agora que ele está parindo, né? Nos movimentos negros, nos movimentos LGBTs, nas outras expressões. Eu queria ouvir outras pessoas. Eu estava aqui pensando sobre as questões das políticas públicas, né? Como a gente tem que... Como vamos pensar nelas a partir de agora, enfim. E também, na minha fala, eu realmente fui para um outro lugar, assim, das interpretações de como é o cinema, mas é muito importante mesmo a gente reafirmar o quanto é importante as políticas públicas, né? Desde da lei de implementação de estudos de religiões afrodescendentes dentro das escolas, né? De cultura afro, enfim. Ela tem várias camadas e vai até a implementação das cotas raciais nas universidades, que também é um desdobramento, né? Eu entrei pelas cotas raciais na universidade, então, e que fez com que eu entrasse no audiovisual. Enfim, são muitas camadas de muitas décadas de luta, né? Então, essas conquistas elas foram muito difíceis. Então, hoje estabelecer o contato com as políticas públicas e tentar dialogar com os governos também é extremamente difícil, mas é uma tarefa que ela precisa ser extremamente constante também. Eu não me vejo, nesse momento, me fechando a um não diálogo por exemplo, com o governo local, por exemplo, né? Não falo no federal, porque realmente, assim, não tem como vias de diálogos mesmo, né? Mas, assim, eu acho que nesses âmbitos menores, né, nos governos estaduais, assim, eu acho que ainda existe possibilidade de diálogos que são ações mais diretas do audiovisual, né? Que vê o impacto econômico que é a cadeia produtiva do audiovisual na cidade, no estado, né? Que de certa maneira ainda se preocupa com esse lugar da indústria cinematográfica, né? Não só partindo de um ponto ideológico, mas sim no ponto de vista que é econômico, né? A gente está falando de uma indústria aí que ela é muito importante, né? Que ela emprega muitas pessoas. Então, é preciso, a todo momento, estar compreendendo que é uma indústria muito importante, né? No âmbito nacional e também como a gente observa isso no âmbito estadual, né? Então, tá observando, né, Lei Aldir Blanc, como ela está vindo, como ela está sendo discutida, é muito cansativo, mas infelizmente é isso. A gente tem que estar o tempo inteiro se colocando. Eu mesmo sempre fui de um lugar de falar, eu não quero entrar nesses lugares políticos de discussão, né, que há um lugar de negociação muito complexo, assim, que a gente precisa estar compreendendo que é uma parte que a gente vai ter que estar se colocando ali, nossos corpos, para não ficar também uma voz cis branca ali falando por nós o tempo inteiro também, né? Porque é importante que a gente coloque as nossas demandas ali, né? É muito importante entender que no momento de desmonte também, eles têm que dar... eles não vão desmontar completamente, eles vão sucateando, eles vão criando outras formas de políticas públicas que não contemplem todo mundo, então a gente precisa estar constantemente vigilante, né? Então, criação de coletivos, estar em coletivo como a APANA, que é uma associação do audiovisual de profissionais negros, que é uma associação nacional, é muito importante, né? Porque ela luta constantemente para entender políticas públicas, bolsas para estudo, trabalhando várias vertentes. Um momento de hackeamento mesmo, né? De entender assim, existe essa possibilidade aqui, a gente vai trazer isso para a gente e vai construindo e reconstruindo aos poucos, né? Porque realmente não dá para a gente ficar num lugar de, por exemplo, pensar outras formas de financiamento, né? Eu já fiz 2 financiamentos coletivos e eu não consegui pagar minha equipe.
São meses de trabalho para você arrecadar e não existe essa possibilidade. Primeiro, porque é muito importante pensar o audiovisual também como um lugar de educação. Educação é política pública, né? Não tem como você falar assim que a educação a partir de hoje vai ser da iniciativa privada. Isso não existe. Isso não existe para falar para a saúde. Isso não existe. A própria iniciativa privada ela tem aporte do Estado, né? Então é muito surreal a gente ficar tentando achar tantas outras possibilidades, sendo que as políticas públicas vão ser sempre muito importantes para o audiovisual, né? Então a gente tem que entrar, de fato, infelizmente, nesse lugar político e estar lutando constantemente, assim. Agora você falou, é difícil, é cansativo, né? Porque muitas vezes a gente queria estar no campo da criação, da produção, da realização, pensando na fotografia, compondo suas equipes, e, na verdade, nesse momento você tem que estar muito atento à questão das políticas, né? Eu mesma migrei muito do campo da produção para o campo do debate político, assim, por perceber que a gente tem que fazer isso, o momento exige isso. Raquel, eu te cortei, fiquei um pouco chateada. Na hora que você estava... Tá eu estou aqui me sentindo assim, eu falei, gente, eu cortei a Raquel pela segunda vez. Não, tem que cortar mesmo, senão se deixar falar demais. Eu queria... Tá tudo bem. Eu queria ouvir o Cássio. Cássio, é possível a promoção da inclusão através... Voltei. É possível a inclusão do cinema... Vou voltar. Estão caindo, eu fiquei confusa. Vamos lá. É possível a promoção da inclusão... Oi, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu estou caindo aqui, mas acho que é por causa da chuva. A minha pergunta é uma pergunta final, até porque a gente está chegando aqui no final da nossa live. Uma pergunta final, já pedindo para que vocês façam as suas considerações finais, e eu vou perguntar ao Cássio, gostaria que ele iniciasse. É possível uma promoção da inclusão no audiovisual brasileiro, tanto no que diz respeito à cadeia produtiva como ao conteúdo e linguagem? Você acha? Eu acho que é importante e necessário, sabe? Como eu disse anteriormente, eu acho que você promover a inclusão é nadar contra a corrente, né? Nadar contra a corrente dos poderosos, do sistema, e eu acho que quem está, né, não só as pessoas que são de minoria, eu acho que é uma responsabilidade social de todo produtor, de todo diretor, fazer as outras pessoas subirem, né? Eu acho que, e a inclusão tem a ver com isso, assim, né? Enfim, nadar contra a corrente, porque, enfim, a normalidade das coisas, infelizmente, desculpa, tô com o telefone aqui, gente. Devia ter... Minha mãe, peraí, vou desligar. Então, eu acho que todo o sistema, né, do cinema e o mercado e as políticas públicas, agora que são inexistentes, né, eu acho que tudo fala para manter o sistema, né, manter o status quo. Então, acho que é função do produtor, função do diretor, praticar a inclusão, né? Mesmo que seja para nadar contra a corrente, mas eu acho que é papel, né, do artista e do produtor para mudar um pouco, né, dessas estruturas. A gente ainda tem isso, né? Além além do preconceito e discriminação com a mulher, com os LGBTQI+, das pessoas com deficiência, do cinema feito por índios, de tudo isso, ainda tem a discriminação com relação ao fato da gente fazer uma opção por ser artista, né? Sim, verdade. Isso é uma outra, assim, é um outro recorte muito sério, que você estuda, você pode ser enfermeiro, pode ser médico, você pode ser advogado, tudo isso
tá legal, mas quando você fala assim, não, eu quero... Aí, caíram todos. Eu tô te Oi, ouvindo. gente, voltem. Estamos aqui. Vamos lá. Tô te ouvindo. Vamos... Estamos aqui. Voltem, por favor, não me deixem aqui sozinha. Vamos lá, Bruno, por favor. A gente está acabando, por favor, não caiam. Sei. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Sim. É isso, né? A gente, de fato, escolheu ir pelos caminhos mais difíceis, assim, né? Apesar de ter tido muito apoio na família, assim, quando eu decidi fazer audiovisual, assim, acho que o mais importante para minha família foi eu cursar uma universidade pública, né? Que sempre foi um lugar também que a gente precisa pensar muito, né? Que é tudo interligado, né? Tudo essas questões de acesso, né? Até dentro da universidade também a gente passa por esse lugar das narrativas, né? De quais autores a gente lê, enfim. E só para finalizar mesmo, assim, todas as questões que a gente abordou aqui é para falar que é muito importante a gente estar mantendo espaços como esse aqui, né? Que a gente reflita, que a gente possa expor nossas ideias, entender que tem mais pessoas que estão pensando igual também. Eu acho que uma das grandes, se tem coisas positivas dentro dos golpes políticos que a gente vive e viveu, a possibilidade da gente encontrar aliados, né? A possibilidade da gente encontrar pessoas que estão querendo construir um novo cinema, a gente querendo entender os festivais como um espaço de fruição de ideias que contribuam para nossas vivências, né? Que a arte ela tem que refletir cada vez mais as nossas existências, né? E também um lugar de entender como a gente vai aproximar a comunidade do cinema, né? Como que a gente pode fazer isso para a gente também ter apoio da população, né? Porque quando começou todos os ataques ao audiovisual, teve um apoio muito grande da população, que não colocando a culpa na gente, enfim, mas tem um cinema que é muito distante, né, da população. A população não acessa os festivais, a população não vai ao cinema, por diversos fatos, né? A gente vê uma cidade, falando de Brasília, por exemplo, a mobilidade em Brasília, né? Como que as pessoas conseguem ir para os festivais ou para o cinema tendo uma mobilidade tão difícil, né? Então, é toda uma questão da política pública muito abrangente, assim, que a gente precisa estar pensando, né? E esse lugar do festival online, ele vem numa opção que eu acho muito importante também de estar chegando em mais pessoas, né? De pessoas que nunca tiveram condições de acompanhar uma sessão e debates também estarem tendo a possibilidade agora de estar indo, né? Eu mesmo já deixei de ir várias vezes para o Festival de Brasília, assim, por não ter condições de pagar o transporte, né? De chegar até lá. Então, pensar várias questões assim de aproximar a população, porque com certeza é uma arte muito importante, né? É muito interessante a gente ver a possibilidade de alunos estarem aprendendo através do cinema, não só de aulas teóricas, mas através do cinema também, né? Conhecer mais o Brasil, enfim. Então, é um momento muito de buscar aliados, não só na nossa área, mas também na cultura como um todo que está sendo atacada, né? A gente observou isso muito nos últimos momentos de políticas públicas em Brasília, né? Teve uma união muito forte dos setores da área cultural, assim, em prol de buscas de direitos. Eu acho que isso tem que continuar muito, principalmente dentro do audiovisual, assim, né? Acho que é isso. Sim. Adorei buscar aliados. Raquel, querida, eu não vou te cortar. Não, bom, eu, né, enquanto membra, né, do Movielas, Raquel, desculpa, eu falei que não ia te cortar, mas Tá bom? Tô sem áudio?
Não, é DAFB que fala? É coletivo Sim, diretora de fotografia do DAFB. Brasil, sim, são mulheres. Sim, Ah, DAFB. muito legal, adorei, não conhecia. Por favor, continue. Não, é muito legal isso que o Bruno falou, né, de buscar aliados, e eu acho que não só buscar aliados, mas permitir se desconstruir também, né. Eu acho que algumas lógicas estão sendo, né, estão caindo por terra, independente das lideranças positivas ou negativas que estamos tendo. Por exemplo, espero que sala de museu não vire, ou sala de cinema não vire museu, né? Mas é uma nova lógica assistir um festival que está acontecendo em outro país diante do meu computador, do meu celular, em qualquer lugar que eu estiver no mundo, né? Então, é um convite para que saia das próprias bolhas, né? Onde você está sempre ali com o mesmo grupo e das convivências comuns e expanda, né? Expanda, busque proximidades por afinidades, entendeu? Por novas visões de mundo. E existem novas narrativas, né? Narrativas imersivas, e uma coisa que eu achei muito interessante descobrir recentemente, que, enfim, por exemplo, aquele óculos 360, narrativas visuais, mulheres estão competindo de igual ali por ser um novo cinema, um novo formato audiovisual, onde ali não está tendo essa discriminação de gênero, porque não tem uma indústria já, entendeu? É novo, então essa abertura para o novo ela é necessária agora, né? Então, usufruir desses espaços, usufruir dos festivais onde estão trazendo filmes indigenistas, enfim, narrativas negras, e conectar com isso, não olhar para isso como, não, isso aí não são de mulheres, eu não vou, então. Eu agora só assisto filme de mulheres, também não é assim, entendeu? Então, é muito importante que os homens brancos, que já sabem dialogar com todos, e sempre tiveram acesso numa tranquilidade, que eles permeiem por esses ambientes e que eles entendam que essa transformação não vai acontecer sem uma força coletiva, né? Então, assim, entendendo seu privilégio, entendendo e fazendo a sua parte, né? Conectando e sendo aliado, né? Eu acho que, assim, não é buscar seus aliados, porque eu acho que a segregação acontece aí, onde você encontra numa bolha um local onde você só dialoga ali. E o permitir a diversidade é difícil até para gente que tem as nossas bolhas de segurança, né? É difícil escutar, por exemplo, alguém que está ali pregando fascismo e tudo mais, mas a gente tem que aprender a dialogar, a gente tem que aprender a escutar as microviolências que permeiam esses níveis de diálogo, enfim, é isso. Sensacional, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que o cinema ele é um grande canal, uma grande possibilidade da gente, de fato, mostrar a diversidade, a riqueza do povo brasileiro, as dificuldades também que a gente enfrenta para que os invisibilizados, os silenciados, sabe? Mostrar que eles existem e também para fazer essa promoção, né? A promoção dessa inclusão, tanto no que diz respeito ao conteúdo, como no que diz respeito à cadeia produtiva. Eu acho que é fundamental a gente pensar nisso e não só pensar, mas agir nesse sentido, sabe? Porque nós que estamos aqui, vamos supor que se nós estivéssemos aqui em 4 produções diferentes, nós estaríamos já possibilitando a entrada de muita gente nesse mercado. Só 4 aqui. Nós aqui que conhecemos o fazer cinema, o fazer audiovisual, a gente sabe que a gente trabalha com verdadeiras grupos enormes, né, dependendo do projeto. Eu já fiz um projeto que eu tinha 146 pessoas na minha equipe, né, e eu era só coordenadora do departamento de arte. Então, como que é isso, né? Como levar mais pessoas para esse lugar, né? Para esse lugar do fazer cinema. E também, que cinema é esse? Eu achei ótimo isso. Que cinema é esse que a gente quer fazer, né? De que vanguarda nós estamos falando? Então, eu aqui, em nome do Cinefest São Jorge, eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês.
muitíssimo obrigada. Convido a acompanhar o festival. Espero que no ano que vem a gente esteja fazendo esse debate próximo de uma cachoeira, como eles são feitos. Oh. Geralmente a gente fazia os debates num lugar lindo, do lado de um rio, debatendo sobre política cultural, sobre política para o audiovisual. Esse ano a gente está aqui nessa sala de stream, mas não foi menos rico por isso, né? Mas que no ano que vem essa pandemia toda, esse pandemônio todo, né, tenha sido resolvido, que venha uma vacina e que a gente esteja fazendo o festival ao vivo, e também, como a Raquel falou, né, também online, né, para possibilitar, para democratizar, né, que mais pessoas possam participar. Eu gostaria de ler aqui um texto rapidinho, que hoje também é o Dia das Bruxas, então, em homenagem a nós mulheres, em homenagem a nós bruxas, e homenagem aos oprimidos e assassinados pelos sistemas opressores também. O texto é o seguinte: eu peço licença porque ele não está assinado, não tem autoria, então se a autora, por alguma razão, vi que eu estou lendo, eu já peço licença. É o seguinte: não foram as bruxas que queimaram, foram mulheres que eram vistas como muito bonitas, muito cultas e inteligentes, porque tinham água no poço, uma bela plantação. Sim, sério, elas foram queimadas por isso. Quem tinha uma marca de nascença, mulheres que eram muito habilidosas com fitoterapia, mulheres muito altas, muito quietas, muito ruivas, mulheres que tinham uma forte conexão com a natureza, mulheres que dançavam, mulheres que cantavam, ou qualquer outra coisa. Realmente, elas foram queimadas por isso. Qualquer mulher estava em risco de ser queimada nos anos de 1600. Mulheres eram jogadas na água e, se podiam flutuar, eram culpadas e executadas. Se elas afundassem e não se afogassem, eram inocentes. Desculpa. Se elas afundassem e se afogassem, eram inocentes. Mulheres foram jogadas de penhascos. As mulheres eram colocadas em buracos profundos no chão. Por que escrevo isso? Porque conhecer a nossa história é importante quando estamos construindo um novo mundo, quando estamos fazendo um trabalho de cura de nossas linhagens e como mulheres, para dar voz às mulheres que foram massacradas, para lhes fazer uma reparação e uma chance de paz. Não foram as bruxas que foram queimadas, foram mulheres como nós. Então, fica aí a minha... É lindo, eu achei esse texto super pertinente, e a gente sabe que não foram apenas mulheres que foram queimadas, mas foram negros que foram escravizados, são LGBTQI+, que são assassinados todos os dias, são povos indígenas que estão sendo dizimados há mais de 500 anos, são pessoas... povos ciganos, diversas etnias, são também as pessoas albinas que sequer são citadas, são as pessoas anãs, são as pessoas com deficiência, enfim, que toda essa diversidade, né, humana possa ter a liberdade de viver com dignidade nesse mundo, né? Eu acho que a luta vai nesse sentido, e eu acho que a reflexão desse momento também passa por aí, e também passa pela questão dos privilégios, como muito bem a Raquel colocou aqui. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu estou aqui muito agradecida a todos vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Obrigada a todos. E a gente vai ver como faz. Vamos ver como a gente faz com a Edileuza Penha, ver se ela consegue se encaixar na live de amanhã. Beijo grande para vocês. Eu gostaria de convidar todos a seguir o Cinefest São Jorge 2020. Toda a programação e todos os acessos você pode fazer pelo site www.cinefestsaojorge.com.br.
E também lembrar que nós temos dentro do festival, além desse debate riquíssimo, hoje a gente está no nosso terceiro debate, amanhã a gente tem um debate sobre os festivais, a importância desses festivais, como eles são vitrines, né, dos nossos trabalhos, e também os desafios nesse momento e os novos rumos que se desenham. E dentro desse festival nós temos a Mostra de Clássicos do Centro-Oeste, Mostra Competitiva do Centro-Oeste, Mostra Competitiva de Cinema Fantástico, Mostra Mix, além das lives na Trilho, visitar a Quebrada online dessa vez, conversas com realizadores, oficinas e nós aqui. Mais uma vez, gratidão, gratidão, e amanhã a gente está aqui de volta. Sucesso, Obrigada. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Obrigada. Hoje vai ser show. As vendas estão bombando na internet. É dinheiro ou cartão? Dinheiro ou cartão? Aqui o álcool em gel. Sorriso no rosto, mais venda no bolso. Olha aqui, isso que é gestão. O Sebrae vai ajudar você a colocar o seu negócio no ritmo certo. Mais um dia no azul. Com até 70% nas consultorias tem negócios digitais, controles financeiros, vendas, cuidados pós-Covid, redução de custo e melhorias de processos. Isso aqui no Sebrae. Com o Sebrae. Lá no Sebrae. E aí?